direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12:22, a gente já vai para a entrevista de hoje, que é com o candidato à presidência da OAB Subseção Campina Grande, o Dr. Manuel Clementino. Na última segunda-feira a gente recebeu o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Oliveira. Ele participou conosco. Hoje é a vez do Dr. Manuel. Lembrando que no Jornal Integração a gente está entrevistando os candidatos à ordem a nível estadual. A gente já recebeu o Xenias Fora, vai receber os outros candidatos também. Dr. Manuel Clementino, seja bem-vindo à Campina FM. Satisfação conversar com o senhor aqui nas ondas já 93.1. Boa tarde, João. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Campina Grande. Boa tarde, nobres colegas advogados que nos ouvem nesse instante. É sempre uma satisfação retornar a essa casa e, como diria o grande José Américo de Almeida, na volta ninguém se perde. E quando se volta a essa casa, a gente se reencontra pela hospitalidade, pelo carinho, pela afeição, pela forma respeitosa e urbana que vocês têm de tratar a todos nós. Muito obrigado. E nesse instante, aproveitando esse nicho, eu quero saudar a todos os radialistas, hoje por ser o dia 7 de novembro, dia do radialista. E como não poderia ser, exalto a memória do saudoso, do bravo, do desbravador, do pioneiro, do tropeiro da comunicação paraibana, Hilton Mota, responsável por esse projeto de ousadia e de grandeza que orgulha Campina Grande e a Paraíba. Hilton Mota, fundador da Rádio Campina FM, sempre em nossos corações. Sempre lembrando que nossa entrevista tem cerca de 25 minutos, é o limite que a gente estabeleceu para os dois candidatos. Doutor Manuel, por que o senhor quer ser presidente da OAB Subseção Campina Grande? Veja só, Gustavo, eu tenho uma história de identificação com a ordem muito grande. Nessa casa eu já estive mediando debates jurídicos entre candidatos a prefeito de Campina Grande. Eu exerci diversos cargos de comissão aqui na Ordem de Campina Grande. Eu fui conselheiro estadual durante 3 anos. Eu fui conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em igual período, e em todos os cargos exercidos o fiz com muito denodo, com muito zelo, com muito carinho, e isso me credenciou sobremaneira para o exercício desse cargo. Fui me preparando, fui maturando a ideia e sabendo que é motivo de honra, de júbilo, de realização para qualquer cidadão ser escolhido ou ao menos indicado para representar a sua classe. E assim eu fiz, com o propósito do interesse coletivo ser pautado sempre. Aqui estamos no propósito de defender a advocacia acima de tudo. Não por acaso o nosso slogan é: a ordem é da advocacia. Com essas credenciais, com essa identificação com a advocacia, 30 anos praticamente de militância, me credenciam, me dão sustentáculo, me dão suporte para que possa postular o cargo que ora me prontifico a fazê-lo. O que há de diferente entre o senhor e o candidato à reeleição, Jair Oliveira? As pessoas são únicas, né? São individuais, somos indivíduos. Dr. Jairo teve o seu período, curte ainda, exerce o seu mandato ainda, e aqui não estamos com o propósito de desconstrução em absoluto. Ele tem suas metas, suas propostas. Ele inclusive dizia aqui na última segunda-feira que não sabia quais eram as minhas. Na verdade, eu não encaminhei, não direcionei para ele, nem haveria por que fazê-lo, e da mesma forma ele também não fez para comigo. Presumo que sejam poucas, porque ele tem 3 anos de mandato até então e pouca coisa executou. Ele dizia nesse mesmo microfone, respeitosamente, a figura dele, com quem tem a melhor das relações, que um mandato de 3 anos para um presidente de OAB é curto. Eu até ia perguntar isso ao senhor. O senhor também concorda com isso? Veja só, vou concluir meu raciocínio. E por que toquei nesse ponto agora? Porque ele dizia que o primeiro ano é para arrumar a casa, o segundo para cumprir suas metas e o terceiro já é ano de eleição. Eu penso diferente. Quando você é eleito, você sabe o período que lhe espera. São 3 anos. Quem passa 1 ano edificando, cuidando da sua casa, ou a encontrou em ruínas ou não entende bem de casa, porque eu entendo que a ordem, quando você assume essa postura, já deve ter toda a sua plataforma para executar, e 1 mês já
é suficiente para arrumar a casa. E com isso não quer dizer que a ordem fique inativa nesse período. Então nós pensamos diferente. Se lá chegarmos, se nos tornarmos depositários da confiança da grande maioria da advocacia de Campina Grande e região que ela se embarca, vamos já no primeiro dia começar a executar nossas metas, os nossos projetos, os nossos propósitos, do primeiro ao último dia. E não faremos do último ano uma dedicação exclusiva à eleição. Não iremos excluir do calendário o ano último de mandato como gestão pensando em eleição. Isso já denotaria, traduziria um propósito deliberado e preocupação com reeleição. Não penso assim. Nós pensamos em fazer uma ordem horizontal, uma ordem plural, uma ordem respeitosa e respeitada em todos os aspectos para com a nobre classe de advogados que integram a nossa região. Então vamos lá, quais as principais metas do senhor como presidente da subseção Campina Grande? Eu dizia ainda há pouco, e talvez tenha sido muito subjetivo, quando falamos numa ordem horizontal. Essa horizontalidade, ela representa um respeito amplo para com a advocacia. Uma casa aberta, sem bandeira definida, todas as bandeiras serão bem aceitas, todas as ideias, todos os pensamentos, uma casa plural, onde a ordem seja respeitada e tenha a respeitabilidade naturalmente que ela tem em todo o Brasil. Uma OAB independente, uma OAB que vai concluir a edificação da Escola Superior de Advocacia em pleno funcionamento, a sua construção já em Campina Grande, estimular ainda mais a Caixa de Assistência do Advogado, que é uma entidade ligada à advocacia, à ordem, não é algo independente que se fez adepta, que se fez integrada à advocacia campinense nesse instante, que presta muito serviço a nível de Paraíba, não só a nível de João Pessoa e Campina Grande. A gestão do Dr. Paulo Maia é a mais profícua, a mais profunda, a mais realizadora da história da OAB, com respeito, inclusive, ao saudoso Vital do Rego, talvez, eu faço um adendo, o maior gestor de todos os tempos, porque a própria nossa sede na capital é fruto, é resultado, emana do desprendimento, do respeito, do zelo do mestre Vital ao doar os maiores honorários que recebeu em toda a sua vida em prol da advocacia. Por isso que o prédio hoje tem o seu nome e eu fui subscritor desse requerimento, onde o edifício tem seu frontispício, a ordem é da advocacia e da Casa do Cidadão dos Direitos Humanos, e tem o nome do mestre Vital do Rego. É isso, é essa advocacia que nós queremos, uma advocacia totalmente voltada para respeitar, para acolher e para exaltar as prerrogativas do advogado. Não permitiremos em instante algum que advogado seja desrespeitado, vilipendiado, menoscabado por qualquer que seja o magistrado ou autoridade. Estaremos vigilantemente 24 horas, inclusive criando uma comissão própria para cuidar das prerrogativas do advogado e nomeando pessoas comprometidas e de elevado saber jurídico e notório saber jurídico para defender os interesses da nossa classe. E não confundamos com corporativismo, não, em absoluto. São coisas totalmente distintas. Aquele profissional que desregrar, que descaminhar, entre aspas, pela rota da advocacia, terá direito à ampla defesa, será instaurado o processo competente e, se for o caso, punido. Mas não podemos prejulgar, não podemos condenar com antecedência e, por isso, seremos irredutíveis no trato, no zelo, no respeito às prerrogativas do advogado, sobretudo. Doutor Manuel, críticos dessa atual gestão da subseção Campina Grande, presidida pelo doutor Jairo, diz que a subseção ficou muito vinculada ao viés ideológico e partidário nesses últimos anos, principalmente em relação ao PT, tendo em vista que o presidente Jairo é muito ligado ao partido. O senhor também faz esse tipo de crítica à gestão de Jairo? Meu caro Gustavo, essa leitura é inevitável. Não à toa o próprio candidato
situacionista aqui a nível de Campina é tratado como o Jairo do PT. Quem conduz esse epíteto dificilmente vai conseguir desvincular da figura. E não desvinculando da sua figura pessoal, naturalmente vai levá-la para a sua gestão. E, lamentavelmente, isso aconteceu. Nem iria pautar por esse caminho, mas como é motivo de discussão, a casa, na realidade, deixou de ser uma casa de todos, passou a pertencer a um pequeno grupo seleto, com viés ideológicos políticos definidos, e quem pensasse de maneira oposta, quem tivesse pensamento divergente, não teria o tratamento igualitário e oportuno. E digo com propriedade porque as próprias comissões que integram a OAB, em instante algum, gozaram das suas prerrogativas necessárias, em instante algum, exerceram o seu munus como se define legalmente, porque para se marcar uma reunião, para se conceder uma entrevista, para se fazer uma palestra, tinha que se saber qual era a formação, aí sim, mas qual era o pensamento ideológico do palestrante. E na nossa gestão não haverá isso. Eu dizia ainda há pouco que iremos pautar pela horizontalidade, pela independência e pela pluralidade. E isso contempla todos os viés de pensamentos, inclusive quem pense na linha do PT, nada em absoluto, até porque a OAB é superior a qualquer partido. A OAB sempre esteve presente nas grandes questões nacionais, esteve presente encaminhando impeachments, inclusive, e nunca perdeu a sua identidade. Nós não podemos aqui, a nível de Campina, tão grandiosa, tão pujante, tão diferente, tão ousada, permitir que a nossa ordem se transforme num quintal de um sindicato ou que possa hastear apenas uma bandeira. Nós teremos uma panóplia imensa onde todas as bandeiras serão hasteadas. A do respeito, a da ética, a da moralidade e, sobretudo, a da defesa intransigente pela advocacia. O senhor entende que essas são críticas severas a uma gestão, principalmente quando se transforma uma entidade em um puxadinho, por exemplo, de um partido. Ao longo desses anos, como é que o senhor se portou em relação a esse posicionamento da subseção Campina Grande nesse viés ideológico? Veja só, eu, como qualquer outro advogado, não poderia aplaudir esse gesto. Mas em razão do respeito à figura do presidente, com quem tenho a melhor das relações, não quis levar a público. Poderia parecer que era campanha antecipada, até porque já nutria àquela altura essa pretensão, e poderia desviar o foco, entendendo que era crítica infundada, que era crítica pessoal. Mas como isso é um fato, como quem está afirmando isso não sou eu, já surgiu inclusive no debate anterior, na anterior entrevista, isso é um fato induvidoso, isso é um fato inovidável e lamentável sob todos os aspectos, porque a ordem é maior do que qualquer eleição, é maior do que qualquer candidato. A ordem tem o seu assento na história nacional. Os candidatos passam, as eleições idem, e a OAB manterá sempre incólume a sua grandeza, a sua funcionalidade e a sua inabalável respeitabilidade. O senhor já fez um elogio prévio à gestão do presidente estadual, Dr. Paulo Maia. A respeito dessa eleição estadual, doutor Manuel, o senhor reconhece ou não algum tipo de erro que o doutor Paulo Maia tenha cometido ao longo desses anos, durante a presidência? Que avaliação mais completa o senhor faz dessa gestão? Eu estaria sendo leviano e inverídico sobre todos os aspectos se fosse afirmar ou buscar a perfeição num ser humano. Está fora do contexto filosófico, biológico, humano. O presidente Paulo, como qualquer um outro ser humano, tem suas falhas, são naturais. Agora, enquanto gestor, eu desafio que alguém traga, que alguém enumere, que alguém possa compilar um número de realizações tão vultuosas quanto as que ele realizou a nível da advocacia paraibana. Isso na capital, isso em todo o interior, dotando as unidades, dotando as subseções de tudo que se faz necessário. A nível de Campina Grande, por exemplo, duplicando o 10º, dando todo o suporte financeiro e orçamentário. Recebe quanto atualmente? 11.500
reais em torno disso, né? Anteriormente eram 2.500. Eu me lembro muito bem que eu era conselheiro à época em que o grande gestor, Dr. José Mariz, era presidente, e ele vivia literalmente com os bolsos furados, como ele dizia, porque custeava do seu próprio bolso algumas situações da OAB. E foi na gestão do Dr. Mariz que aquela casa foi refeita totalmente. Antes nós tínhamos um prédio em ruínas, e eu sempre gosto de relembrar com muita tristeza, no dia do velório do mestre saudoso Vital do Rego, todo mundo orando para não chover, apesar da seca inclemente que nos assolava, porque se caísse uma chuva, o corpo do nosso mestre seria vilipendiado, seria desrespeitado, seria inundado. Essa era a situação da OAB. E Mariz, um dos maiores gestores, se não o maior da história da nossa OAB, refez toda a nossa casa, e desde então ela não passa por reforma de natureza alguma. A última mão de cal, como se diz no popular, posta ali, o último pincel que girou nas paredes, vieram da gestão de Mariz, que transformou por completo aquela casa e passou sim a ser a casa fisicamente também da cidadania e dos direitos humanos. Sobre esse tema estadual, o senhor votou em Paulo Maia na última eleição? Votei com muito orgulho em Dr. Paulo Maia. Não quis integrar a chapa, apesar de convidado. Eu vinha de 2 mandatos, estava um pouco cansado e me resguardei um pouco, talvez me preparando para o grande desafio que me aguardava nesse instante. Naquela eleição ele prometeu que não concorreria à reeleição. O que é que o senhor achou da decisão dele de disputar novamente a presidência da ordem a nível estadual? Veja só, há uma máxima que diz que na vida só não muda de ideia os loucos, porque possui apenas uma. Dr. Paulo fez uma gestão tão grandiosa, tão pujante, que esse projeto de reeleição nem é dele, é nosso. Fomos nós que o conclamamos a aceitar esse novo desafio, já que o seu nome aparecia naturalmente como um nome viável. E não é continuismo, é a continuidade de um trabalho profícuo, de um trabalho extraordinário que ele vem realizando, se cercando de grandes nomes, como agora nessa próxima eleição, tem Campina Grande representada pelo insigne professor Arson Tagino, aqui à minha esquerda, mesmo sendo de direita comigo, entendeu? De direita com Paulo. A nossa querida Marina Gadelha, professora de escola, conhecida nacionalmente. Campina muito bem representada na Escola Superior da Advocacia pelo professor Rafael. Temos a nossa querida Verusca na Caixa de Assistência. Temos 10 conselheiros indicados para o Conselho Estadual. Temos o nosso Conselho Subseccional de Campina Grande, composto de maneira muito plural, por mais 13 conselheiros, dentre os quais 4 mulheres. Na nossa chapa temos a professora Elaine Roberta, que significa um peso, uma soma fantástica, dada a sua forma peculiar de ser, a profissional categorizada, esmerada que é naquilo que faz. Enfim, é todo um compromisso que nós temos com Campina, com a jovem advocacia, sobretudo, que você falou ainda há pouco, que há essa preocupação. Toco já no assunto. Onde eles buscam um certo rumo, e eu te direi como pensamos. Pode indagar. Ô doutor Manuel, indo pro nacional, pra gente voltar para esse tema dos jovens advogados, eu também questionei, fiz essas perguntas a doutor Jairo. Rapidamente, o que é que o senhor acha aí da eleição de Jair Bolsonaro a presidente? O que é que o senhor espera dessa próxima gestão do governo federal? Até 12 dias atrás, meu caro Gustavo, Jair Bolsonaro era candidato de uma maioria, segundo as pesquisas, e odiado por outra. A partir desse instante, ele é presidente eleito do país. Ele representa uma nação. Posso até não concordar com todas as ideias dele, como também não concordaria com todas do candidato perdedor, e a ele fazia oposição. Mas no momento em que ele é eleito, oxalá que ele acerte nas propostas, que eventuais excessos sejam cortados e que ele respeite a Carta Magna. Assim o fazendo, respeitando o que reza a nossa Constituição, que é plural em todos os aspectos, uma das mais evoluídas e até utópicas do mundo, ele cumprindo como ontem jurou, mediante a presença do presidente do Supremo, que exibia a Carta Magna para ele e em tom desafiador dizia que não precisava, não bastava ler a carta, precisava cumprir, sobretudo. E ele assim se comprometeu.
É um homem que tem os seus arroubos, tem os seus rompantes, mas acredito que seja revestido de boas ideias. E na situação atual que o Brasil se encontra, nós precisamos de harmonia, de moralidade, de seriedade. E parece que esses princípios interiores ele possui. Estou usando o parece no condicional, porque precisamos ver na prática o que ele fará pelo Brasil. Mas oxalá que faça uma grande gestão. Ida do juiz federal Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Muita gente questiona essa posição do juiz Moro, porque até recentemente ele estava julgando as questões mais cruciais, mais nevrálgicas do país, envolvendo inclusive a prisão de um presidente que é tido como o mais popular da história, emparelhando-se com o saudoso Juscelino Kubitschek. É uma posição pessoal dele, não há impedimento. Quem pensa de maneira diferente, eu respeito, mas no momento em que ele julgava, ele era um julgador. Há um pensamento de Rousseau que diz: quando muda a realidade, eu mudo minhas convicções. A realidade naquele instante era aquela. Ele se portou como magistrado, na minha ótica inquestionável, pode até ter cometido alguns excessos, mas a prova de que não o fez em demasia é que as instâncias superiores ratificaram a decisão dele. E ele, nesse instante, sai de uma esfera jurídica e, diferentemente de quem pensa que ele está indo para uma esfera política, não tanto. Aliás, politicamente, somos todos elementos. Na forma do conceito aristotélico, somos animais políticos. Então não podemos excluir esse conceito de política no âmbito humano. Mas é uma decisão dele que eu respeito bastante. Acho que o Brasil ganharia mais com ele continuando magistrado, porque homens para ser ministro da Justiça nós temos bastante com notório saber jurídico, se bem que não tem sido isso muito o critério a ser adotado recentemente. Mas tomara que ele lá estando faça um trabalho profícuo, de grande sucesso para o Brasil. Precisamos, mas aqui para nós, que ninguém nos ouça, eu acho que o propósito dele também é chegar ao Supremo, já que o presidente, quando efetivou o convite, já deixou essa porta aberta. E sabendo da iminência da compulsória alcançar 2 ministros, no caso o decano Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, essa porta estará aberta para ele. Então, o caminho já está traçado, imagino, porque recentemente Temer fez isso com o Alexandre de Moraes, né? Estamos conversando com o Dr. Manuel Clementino, ele que é o candidato oposicionista à presidência da OAB Subseção Campina Grande. Doutor Manuel, a última pergunta envolvendo os jovens advogados. Eu recebi uma pergunta interessantíssima do advogado Fábio Monteiro Bellarmino, ele que é da cidade de Remígio. Ele pergunta a respeito do o que é que o senhor vai fazer como presidente da OAB para reduzir os casos de captação ilegal de clientes, principalmente via redes sociais. Ele disse que atualmente a OAB não conseguiu fazer isso, não tem mecanismos para fazer isso. O que é que o senhor vai fazer como presidente da subseção? Veja só, meu querido, a situação realmente ela é um tanto complexa. Esse pleito último que nós tivemos agora, vimos a dificuldade do Supremo Tribunal Federal obstar as fake news. As redes sociais são uma difusão de ideias descontroladas. Isso é um fato. Mas a jovem advocacia vai ter um trato muito especial. O presidente Paulo Maia tem um projeto todo voltado para ela, e não pode ser uma coisa simplesmente a nível de Campina, porque nós somos uma subseccional, tá? Mas o jovem advogado vai ficar com um tratamento muito especificado no que tange as suas anuidades, né? Ele está iniciando a sua carreira. Muitos não têm sobrenome importante, não né? tem nem como montar um escritório à altura que contemple ou que atraia o seu cliente, e ele vai ficar, segundo um projeto do próprio Paulo, que nós anuímos, que nós subscrevemos, que nós apoiamos, com uma carência de 5 anos da sua isenção de suas anuidades, pagando apenas a metade, e já é um estímulo muito grande. Há fora outros projetos nesse campo que existe com relação a convênios, onde ele vai pagando, vai adquirindo, vai ganhando um bônus e finda-se pagando a sua própria anuidade. Mas a jovem advocacia, o tempo é curto, e a gente tem tido reuniões constantes, frequentes com toda a classe. Hoje cedo, inclusive, fizemos isso, tá? E será uma das nossas prioridades,
porque sabemos, já passamos por esse papel, já fomos jovens também, iremos criar cursos de capacitação para todos eles, a nossa ESA, que logo estará pronta, oferecendo cursos de toda a natureza, de capacitação, de formação. O nosso conselheiro Arrisson aqui ao lado, que estará nos representando com muita galhardia, com muita força e muita proficiência em Brasília, será certamente, até mesmo ele é farmacêutico, professor, um baluarte nessa luta. E o nosso propósito é respeitar, é ouvir os advogados jovens, os seus reclamos em todos os aspectos, para que possamos proporcionar um campo muito mais fértil, muito mais fecundo, muito mais fortalecedor para quem está iniciando a sua carreira. Passei por isso já e sei o que é isso. Então a minha empatia se estende nesse instante a todos aqueles que estão iniciando, tendo a certeza de que estaremos voltados diuturnamente para os reclamos, para as questões dessa natureza. Muito bem, doutor Manuel, agradeço sua presença aqui na Campina FM. É bom trazer essas pautas para cá, porque a gente sabe que é uma quantidade muito grande de advogados saindo aí das universidades, passando na OAB e precisando trabalhar. Todo mundo precisa ganhar o seu pão de cada dia. Embale seu boa tarde, pedindo voto aos advogados para que no dia 28 de novembro votem na chapa do senhor para presidente da subseção Campina Grande. Com muito prazer. Nesse instante quero saudar a Jovem Advocacia, que tocamos nesse aspecto, na mulher advogada, que integra hoje de forma muito intensa, muito elevada, todos os níveis da profissão jurídica no Brasil. Mandar um abraço especial para o meu querido amigo Félix Araújo, um dos baluartes, o tribuno Félix Araújo, expoente do direito penal, para o doutor Hermano Souto Maior, que nos ouve nesse instante, acaba de nos comunicar, e gostaria de conclamar a classe de advogados campinenses para que estejam no dia 28 votando com consciência, votando com respeito, votando com merecimento e analisando as propostas de quem fez e de quem teve tempo para fazer e não fez, e de quem tem tudo para fazer pela frente, pelas ideias e pelo compromisso, sobretudo, que tem com a classe. E terminaria dizendo, já que estive aqui outras vezes entrevistado por Wilson Moore na condição de poeta, diria, para Campina retomar o seu devido lugar de independência e grandeza. Só depende de você. Faça uma nova OAB com ética, orgulho e lhaneza. Muito boa tarde. Muito bem, a gente conversou com o doutor Manuel Clementino, que é candidato à presidência da OAB subseção Campina Grande, 12:48. Jornal do Meio-Dia.